aqui o cabelo, como é que tá? Tá ótimo, Pitico. Tá joia. Eu também confiro o meu. O João da Prefeitura avisou que já vai iniciar a transmissão. Com certeza, vem cá. Pitico, meu amigo, grande abraço aí, Lidiane. Ô, Leandro Barros, que bacana, hein? Muito obrigado, parabéns, Leandro. Acho que Só o meu fera vídeo aí. não está aparecendo meu nome, não, porque dá conta que eu uso emprestada. Saudações rubro-negras, Leandrão. Valeu, garoto. Ô, Pitico, não avacalha conversa, não. Aqui é sério mesmo, tá? Pitico, saudações vascaínas, tá? Tá bom, Lígia. Fabuloso. Não fale desse time aí, não, porque eu ainda não engoli o empate, tá? Você sabe que a nossa amiga é cruzeirense, né, Lígia? Isso aí, gente. A nossa transmissão iniciou. Vamos lá? Gente, bom dia para todos que estão chegando aí na nossa live. A live que vai tratar da temática velhice não é doença, como envelhecer de forma saudável. Vamos chegando, vamos nos aproximando, porque essa manhã vai ser uma manhã frutífera, é uma manhã de comemoração, de homenagens, né, de sensibilização das questões do idoso, da gente estar compreendendo como é o envelhecimento, como que o preconceito, os estigmas, eles tendem a dar invisibilidade para as pessoas idosas, né? Então, vamos aí aguardando assim, uns 10 minutinhos para que as pessoas possam acessar o YouTube. Enquanto isso, a gente vai conversando aqui, transformando esse momento num momento prazeroso, num momento dinâmico, né? Eu vou me apresentando, né? E depois eu reforço a minha apresentação. Meu nome é Lígia, eu sou assistente social, trabalho na Secretaria de Assistência Social, mais precisamente no Departamento de Proteção Especial. Então, a gente vai aqui aguardar a sinalização, né, da nossa companheira aí, Luciana Horta, que é supervisora do CREAS Norte, né, que está aí representando toda a equipe de trabalho dos 3 CREAS que existem em Juiz de Fora, né, nos comunicando, nos informando da chegada de vocês aí, né. Bom, eu queria justificar que eu estou sem máscara, né, embora eu esteja no meu espaço de trabalho, né, mas o espaço aqui ele é amplo, é um espaço arejado, né, eu estou aqui compartilhando esse lugar com uma colega de trabalho, Ana Valéria, que também está participando aí, está nos prestigiando, né, e tomando todas as medidas de distanciamento necessárias para que a gente possa respeitar uns aos outros. Mas, em dado momento, eu posso colocar e tirar a máscara, viu? Muito bem, Lígia. Bom dia para você. Isso aí. Bom dia, Lid. Já de imediato, Lid, parabenizar você pela conquista honrosa, de muito orgulho para nós todos que trabalhamos com pessoas idosas, principalmente no campo da assistência social, um prêmio de dimensão nacional e até internacional, por que não dizer assim, que foi o prêmio Zilda Arnes, essa semana você fez jus a essa premiação e reconhecimento. Agradecer a oportunidade, Lígia, pela Secretaria de Assistência Social, na pessoa da Luciana Horta, que me convidou para estar aqui conversando com todos vocês, a amiga Malu, secretária de Assistência Social. Eu estava pensando que nesse tempo meu de prefeitura, como assistente social, a primeira vez que a gente tem nesse posto, com muita justiça e competência, uma amiga, uma colega, no caso a amiga assistente social Malu, à frente de uma secretaria que diz muito aos profissionais da assistência social e também a nós, assistentes sociais. Então, esse reconhecimento da prefeita Margarida Salomão, também nessa área, nossa categoria, é muito importante e é muito animador. E é muito novo, né? E é muito revolucionário. Então, parabéns a Malu, prefeita, e nós estamos aí à disposição, né? Daqui a pouco a gente dá sequência ao nosso bate-papo. Só aqui um esquentamento das nossas conversas. Das turbinas, né? Das nossas turbinas. Vamos lá, vamos ver aqui. Por enquanto, nós temos 4 pessoas, né? Mas vamos chegar, né? Já são quase 10h10.
mas aí eu acho importante, né, a gente avançar. O que vocês acham? Eu acho que a gente podia dar sequência, começar, né? Assim, efetivamente já começamos, né? Já começamos. Então, vamos lá. Vamos esclarecer o motivo da live de hoje, né? Hoje é um dia especial, como eu disse inicialmente, nós estamos comemorando aí, na verdade, 3 datas importantes, né? O Dia Nacional e o Dia Internacional da Pessoa Idosa. Para aqueles que não sabem, é bom a gente esclarecer, porque informação não quer demais, né? As datas comemorativas sempre elas têm um objetivo, né? E o Dia Internacional do Idoso, ele foi instituído pela Organização das Nações Unidas na década de 1990, né? E o Dia Nacional do Idoso, se não me engano, foi instituído em 2006, porque antes era comemorada essa data no dia 27 de setembro, não é isso, gente? É isso mesmo, Lígia. Pois é, e qual que é o objetivo dessas datas comemorativas, né? O objetivo é dar visibilidade, sensibilizar toda a sociedade do mundo, do nosso país, e agora nós estamos aqui fazendo essa ação do nosso município, né? Pelas questões do envelhecimento e pela importância da valorização, da promoção e da proteção das pessoas idosas, todas, sem exceção. Aquelas que têm uma vida marcada pela autonomia, pela independência, né, e aqueles também que são fragilizados, que dependem dos cuidados de terceiros, né? E essa data do Dia Nacional da Pessoa Idosa, o 1º de outubro, também faz referência a um importante instrumento de defesa da cidadania, que foi uma conquista das pessoas idosas, que é o Estatuto do Idoso. Então, hoje, o Estatuto do Idoso, ele completa 18 anos, não é isso, gente? Isso, 2003. 2003. E o que é essa lei? É uma lei federal, né, que trata, que assegura a proteção integral das pessoas idosas. Então, nós entendemos aí que é uma conquista, né? Existem aí desafios, né, que a gente entende que nós precisamos avançar muito na interpretação dessa lei, né, na implementação efetiva dela, não é mesmo? Sim. Pico e Lidiane. É isso mesmo. Isso aí. E o CREAS, né, a Secretaria de Assistência Social, através dos Centros de Referência Especializado de Assistência Social, que são os CREAS, né, previu esta ação em um dos projetos que eles desenvolveram, que as equipes de trabalho desses Centros de Referência desenvolveram, justamente para estar desenvolvendo ao longo do mês de outubro. Né? Essa ação ela tem a finalidade de alcançar toda a comunidade, né? É claro que especialmente as pessoas idosas, em particular, né, aquelas que também são atendidas pelos CREAS, porque, para quem não conhece, né, os Centros de Referências Especializados de Assistência Social, que a gente tem que marcar, que as pessoas precisam conhecer, né, são equipamentos públicos estatais, que através da parceria da Secretaria de Assistência Social com a Associação Municipal de Apoio Comunitário, a AMAC, né, ela vem executando, vem ofertando para toda a população, né, um serviço especializado de atendimento às pessoas que estão em situação de violação de direitos e suas famílias. Então, o CREAS teve essa iniciativa, eles não param só por aí, né, essa questão da sensibilização da temática da pessoa idosa, do envelhecimento, eles também estão preocupados neste mês em capacitar seus trabalhadores, para que eles possam aí conhecer o fluxo, a rede de atendimento à pessoa idosa, e nós vamos contar aí no dia 20 e 21, né, Lidiane, com a sua participação. E para falar sobre velhice não é doença, como envelhecer de forma saudável, aí eu incluo, né, de forma ativa e saudável, né, Pitico? Sim, Lígia, isso mesmo, né? Vamos incluir aí, nós convidamos o Pitico, né, que é um grande colega nosso aí, um grande lutador pela causa do idoso, tem uma estrada longa, assim como Lidiane também. E eu gostaria de falar um pouquinho, né, que eles têm um currículo, um histórico, uma experiência muito ampla, né? Então, a gente vai apresentá-los aqui para que vocês possam conhecer. E eu sugiro, Lidiane e Pitico, que no momento da apresentação de vocês ampliem, né, essas apresentações, informando os espaços que vocês ocupam, né, de defesa.
Então, vamos começar pela Lidiane Charbel. A Lidiane Charbel, ela é assistente social, ela é graduada em serviço social, ela é especialista em serviço social e políticas públicas, e, como diz o Pitico, recentemente ela ganhou o prêmio Zilda Arnes. Estou lendo, gente, porque são muitas informações. Esse prêmio, ele reconhece pessoas e instituições que contribuíram e têm contribuído ativamente na defesa dos direitos da pessoa idosa. Então, desde já, Lidiane, parabéns, muito merecido, né? A gente saber que tem uma pessoa do nosso município, né? Além de muitas outras que existem, que atuam tão ativamente nessa defesa de direitos da pessoa idosa, que está envolvida em movimentos nacionais, né, que contribuiu bastante no período do início da pandemia, né, com as orientações das ILPIs, que são as instituições de longa permanência para pessoas idosas. É um nome muito longo, né, mas as pessoas conhecem pelos abrigos, né, pelas casas de acolhimento às pessoas idosas. E o nosso colega, o José Anísio Pitico da Silva, que também é assistente social, né, especialista em gerontologia. Importante dizer, me corrija se eu estiver errada, Pitico, né, que você é um estudioso da área do envelhecimento, não é isso? Sim, Lígia. Obrigado. Os nossos colegas aí... Um estudante da área. Estudante da área. E, além disso, ele é mestre em serviço social pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, assim, nós elencamos, né, algumas apresentações, mas vocês vão ficar, né, depois para apresentar um pouquinho sobre a participação, os espaços no conselho, nas comissões, nas colunas, né, Pitico, que você desenvolve. Bom, eu disse que sou Lígia, reforço, assistente social da Secretaria de Assistência Social. Estou aqui no Departamento de Proteção Especial, mas o meu contato com as pessoas idosas se deu há muitos anos atrás, né, desde 2004, eu não consigo calcular muito bem, portanto, se não me engano, foram 16 anos de contato muito valoroso, né, com as pessoas idosas. Eu trabalhei 16 anos na AMAC, Associação Municipal de Apoio Comunitário, no Centro de Convivência do Idoso Dona Itália Franco. Pitico conhece, porque ele foi um dos percussores desse serviço em Juiz de Fora, né? E ali, esse serviço, ele oferta para a população idosa o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para pessoas idosas. Para quem não conhece, não está conseguindo identificar, durante muitos anos, ele é chamado carinhosamente de pró-idoso, né? Então, ali foi uma das minhas mais importantes, ou uma das importantes, porque toda a trajetória profissional, mesmo que você passe por percalços, ela te traz, né, aprendizados muito grandes, mas ali foi realmente um grande prazer, uma grande alegria, né, de ver o outro lado do envelhecimento, né, mesmo que com idosos fragilizados, o envelhecimento, pessoas idosas buscando, né, exercendo ali o seu protagonismo, buscando construir uma história favorável para si, né, e para aqueles que cercam, e é isso, né? Então, sem mais delongas, né, a gente precisa esclarecer como que vai se dar o dia de hoje, né? Encerrando aqui a minha fala, eu vou dar a palavra para os dois convidados, né? No primeiro momento vem a Lidiane. No primeiro momento vem o José Anísio Pitico da Silva. Depois. Se a Lídia quiser começar, fica à vontade, tá, Lídia? Ô, Lídia. Hein? Se a Lídia quiser começar, fica à vontade também. O que você acha, Lídia? A gente acaba que vai fazer um bate-bola. Seja Série A ou Série B, vai dar tudo certo. A Série A e Série A2, Pitico. Tá certo. Como é que é? É que ele fica falando da Série B por conta do meu time. Eu falo que é Série A2. E se a gente levar em consideração o título da live, velhice não é doença, né, seria importante aí, né, que a Lidiane começasse mesmo. Por mim, tem eu acho que é melhor assim. E Pitico esquenta bem, Aí, Pitico, depois tem a palavra. A gente queria orientar que não vai ser uma apresentação extensa, porque a gente entende que tem pessoas idosas aí, né, participando, sabe o quanto é cansativo. Entre uma apresentação e outra, nós vamos dar aí um pequeno intervalo de 5 minutos para que eles possam também se recuperar o fôlego e a gente dá sequência. E
qual que é a orientação que eu passo aí para as pessoas que estão assistindo, né? À medida que vocês forem ouvindo, né, Pitico e Lidiane, vocês já podem digitar no chat do YouTube as perguntas, porque a Luciana está monitorando, nós aqui não temos acesso, né? E ao final das apresentações, a gente vai apresentando as perguntas para os nossos colegas aqui. Pode ser? Pode. Lidia, não posso esquecer, sim. Seria uma falha técnica muito grande, né? Maria Cláudia, que é a gerente do Departamento de Proteção Especial, ela está cheia de compromisso, ela está tentando retornar, e assim, no momento que ela chegar aqui, né, a gente abre para ela. Ótimo. Para a participação dela. Então, vamos lá, Lidiane, com você aí, né? Velhice não é doença. Gente, bom dia, né? Bom dia a todos que estão assistindo essa transmissão. Bom dia, Pitico, bom dia, Lígia, bom dia, João. Como a Lígia disse, né? Parte da minha trajetória, né? Hoje eu estou assistente social de 2 serviços que não lidam diretamente com o público idoso, né? Estou assistente social do Serviço de Acolhimento Família Acolhedora e Grupo Casa. Mas na parte do envelhecimento eu estou, né, junto às ILPIs aqui do município, no Fórum de ILPIs, e também eu estou participando como voluntária da Frente Nacional de Fortalecimento de ILPIs, num grupo de pesquisa que tem por objetivo fazer um diagnóstico, né, das ILPIs do Brasil, e né, também estou terminando 2 pós em gerontologia, uma em somente gerontologia e a outra em saúde e gerontologia, né? E antes da gente entrar no tema da live em si, que é velhice não é doença, a gente precisa fazer uma breve retomada do conceito de envelhecimento, até para que a gente possa entender, né, o que está acontecendo aí no cenário nacional. A gente precisa entender que o envelhecimento ele é um processo fisiológico normal do ser humano e ele vai atingir todos os indivíduos que vivem com mais de 60 anos de idade. E aí todas essas pessoas que chegam à velhice, elas experimentam as alterações fisiológicas normais desse processo que é chamado de senescência. Mas tem algumas pessoas que, ao envelhecerem, elas passam pelo processo chamado senilidade, que já é o processo patológico do envelhecimento, e ele é caracterizado pelo desgaste celular após atingir a idade adulta e por declínio gradual no funcionamento dos sistemas corporais. E aí a gente tem também alguns conceitos que é importante trazer aqui, que até um deles, né, vai ser trazido pelo Pitico, que é a questão do envelhecimento ativo. E esse conceito ele foi introduzido pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. Né, ela traz que o processo de otimização das oportunidades para a saúde, participação e segurança para melhorar a qualidade de vida das pessoas que envelhecem. E aí a gente precisa entender que quando a OMS, lá atrás, em 2002, traz o termo envelhecimento ativo, a gente não pode confundir esse envelhecimento ativo como formas de negar o envelhecimento. Né? Então, assim, falar de envelhecimento ativo, a gente não está negando o processo de envelhecer, mas entender que esse processo de envelhecimento, ele perpassa por muitas facetas. E aí, esse termo envelhecimento ativo, ele traz a afirmação do que é envelhecer. Significa assumir o sentido de envelhecer com as suas limitações, mas também investindo nas suas potencialidades. Né? A palavra ativo, ela refere-se à participação contínua nas questões sociais, econômicas, espirituais, civis, não somente a capacidade de estar fisicamente ativo ou fazer parte da força de trabalho. E aí a gente tem que o envelhecimento ativo, ele não liga somente, né, não está ligado somente ao envelhecimento saudável, mas ele engloba as formas de envelhecer
que vão incluir tanto a senescência quanto a senilidade. E aí, contraditoriamente, a gente tem essa mesma OMS que, em 2002, projetou em cenário mundial o conceito de envelhecimento ativo. A gente tem essa mesma OMS declarando que a década de 2020 e 2030 é a década do envelhecimento saudável, né, como sendo uma das estratégias da valorização da construção de uma sociedade para todas as idades. Aqui eu me permito fazer um parêntese para explicar o que é CID, para depois a gente entrar na parte onde a OMS entra nessa questão de velhice não é doença. Todo mundo que vai ao médico, a uma consulta médica, né, que a gente recebe às vezes um atestado, quando a gente vai ser um laudo médico, tem lá uma palavrinha escrito CID. O CID é uma ferramenta epidemiológica que ela é cotidiana, né, do cenário médico. E a principal função do CID é monitorar a incidência e prevalência de doenças através de um padrão universal. Então, a gente tem esses códigos que são internacionais e que eles significam sempre o sentido do código ele é o mesmo em qualquer local. E com essa padronização universal, é possível monitorar a incidência e prevalência de doenças e ter um panorama da situação em saúde global. E aí a gente tem, de um lado, o CID, que é uma padronização universal, e a gente tem também, do outro lado, a velhice, que é uma etapa da existência humana, portanto, ela não pode ser considerada doença. O que vem a CID-11? A CID-11, a OMS, ela tem dentro dela organizações, associações que se reúnem de tempos em tempos para poder fazer as padronizações nessa questão de doença. E essa discussão, ela não é recente. Esse fórum dentro da OMS, ele já se reuniu há um tempo e, por diversos fatores que não cabe aqui mencionar, acabou passando despercebido pela sociedade civil e pelo poder público essa questão da CID-11. Né? A CID-11 é a 11ª atualização do CID. E aí a gente tem alguns significados que a gente pode trazer. Né? O que ela significa? Né? É uma disputa de ideias, práticas, fortes interesses financeiros, confrontos estes propositalmente invisíveis. Né? Então, a gente tem o Bourdieu, não sei se é assim que lê o nome dele, né? Pierre Bourdieu, 1983, que ele fala que todo o campo é um tabuleiro onde se travam lutas para conservar ou transformar esse terreno de forças, né? E aí a gente tem a doença, não é o único destino das nossas velhices. Podemos estar doentes, mas não sermos um ser doente, tão somente porque ficamos velhos. Então, quando esse fórum, né, essa assembleia da OMS, ela se reúne e coloca a questão de classificar no código CID MG2A velhice como doença, a gente participou, né, eu participei representando o Juiz de Fora, né, em 2 audiências públicas em Brasília, e numa delas, só fazendo também um outro parênteses para explicar o porquê que a gente chegou nessa discussão em âmbito municipal. Em uma das audiências, o tema era acessibilidade e mobilidade do envelhecimento. E aí, o que tem a ver isso com velhice não é doença? Estavam presentes diversos setores governamentais e da sociedade civil nessa audiência, e todo mundo ficou preocupado em falar apenas da temática, acessibilidade e mobilidade. E aí, na hora que foi a minha fala, diante do que foi exposto, eu me senti muito incomodada, porque ninguém tratou desse assunto, sendo que, mesmo que não fosse o tema, nem mesmo que não fosse o espaço daquela temática, mas estávamos ali com atores
e que estavam se mobilizando para falar de acessibilidade. Mas como você fala de acessibilidade, prestes a gente... Assim. Lidiane, eu queria te perguntar como é que essa notícia, né, do CID, né, CID-11, não é isso? Velhice, como doença, tem, qual que é o rebatimento dessa questão nos outros países? Qual que é, se eles também estão mobilizados, organizados, para a defesa, né, de que isso não seja instituído, digamos assim? A gente tem... então, isso está sendo visto também como uma grande rechaça em outros países, até porque a gente, né, quem estava presente nessa audiência, a gente viu Alexandre Kalash falar que no atestado de óbito, né, do marido da Rainha Elizabeth, quando ele faleceu, estava escrito velhice, ele com seus mais de 90 anos. E aí os países estão se mobilizando, né, tem as frentes, né, que hoje são de caráter nacional, mas eles conseguem atingir um público, né, internacional, eles estão se mobilizando em manifestações para tentar barrar essa classificação que, se passar, a gente não vai ter só um Brasil envelhecido e doente, a gente vai ter um mundo envelhecido e doente. E aí também, eu não sei se o Pitico vai tocar nesse assunto, mas, né, eu acho que é importante deixar aqui que a gente tendo, né, países envelhecidos, países doentes, a gente vai ter um esgotamento das redes públicas e particulares de saúde do mundo todo. E aí, aquele que tiver maior condições de acesso, talvez ele tenha, né, tratamentos melhores. E aquele que é o usuário da assistência social, né, aquele que é o usuário do SUS, talvez o tratamento dele seja, nessa questão, seja diferenciada. Então, a gente precisa barrar isso, porque aqui a gente não está falando da questão financeira, né, da questão econômica, né? A gente está falando de um problema que é global, de um problema que é político e que a gente precisa unir forças para que isso não aconteça. Entendi. Aí eu fico pensando também, assim, né, a gente sempre falando da defesa de direitos de crianças, adolescentes, né, de que eles têm que ter condições ideais, adequadas de desenvolvimento, para que ele possa ser um cidadão pleno, né? Um sujeito que vai contribuir para a construção do nosso país, para as mudanças, né? Mal sabe ele, né, que ele tem essa defesa, mas que em um dado momento da vida dele ele pode virar apenas um código. Então, quer dizer, é muito incoerente. E eu fico preocupada também que essa questão toda, ela invalida todas as produções, né, todos os estudos que foram feitos, né, de informação, que nos passa sobre a questão do envelhecimento, tudo isso. Isso é uma preocupação realmente que eu tenho, e é importante ocupar esses espaços mesmo, e a gente vai acompanhando esse movimento aqui do nosso município, do nosso estado, do nosso país, né? Bom, obrigada, Lidiane. Eu queria saber de vocês. Continuamos, damos um intervalozinho de 5 minutos, vocês acham pertinente? Podemos? Acho que a gente podia dar uma sequência, Lígia, Lid. Eu acho, para a gente não perder, acho que é legal. Né? Acho que a gente pode perder. Eu estava pensando nisso, né? Então, vamos lá, né, Lidiane? Obrigada. Vamos lá, Pitico. Vamos sim. Como envelhecer de forma ativa e saudável, vivenciando, porque tudo que a gente for falar aqui, não tem como a gente não mencionar a questão da pandemia, que está tudo interligado, é o nosso momento hoje, né? E eu dei a palavra sua. Obrigado, Lígia. Parabéns pela condução tão inteligente, tão sensível nessa oportunidade e outras. Nós que tivemos a oportunidade de conviver com você ainda lá no Centro de Conversa do Idoso, no querido nosso Pró-Idoso. E também, Lid, parabenizar a Lid mais uma vez pela conquista, reconhecimento, por essa intervenção que me antecedeu, que, na verdade, vou voltar constantemente como referência para essa minha breve comunicação aqui. Mais uma vez, parabenizar e cumprimentar a amiga Malu Salim pela condução do belo trabalho na nossa Secretaria de Assistência Social. Digo nossa, porque não estou mais servidor ativo da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora,
por quanto tempo, de mais de 30 anos, servi, continuo servindo a população idosa de Juiz de Fora, mas continuo ativo, né? Envelhecendo ativo e saudável, que é a pauta da nossa conversa, para a gente continuar dando a nossa contribuição. Eu quero também agradecer muito e parabenizar a Luciana Horta, Lígia, Lide, por esse convite, por essa atenção, que muito me honra de estar aqui com a Lide, com vocês, as pessoas idosas que nos honram com a presença, com o acompanhamento, né, que participam do CRES, e eu quero cumprimentar a Nádia, a Lília, toda a equipe competente que trabalha na linha da assistência social com baixa, média e alta complexidade. Então, é uma honra muito grande poder bater esse papo com vocês aqui, e fico preocupado e já coloco essa preocupação, porque é muito comum, e já desenvolvendo esse assunto, esse tema, envelhecer de forma saudável e ativa, que a gente fica... Primeiro, a gente nega o envelhecimento. A gente o vê só como um campo ruim de estação de inverno, nunca de verão e de primavera. Geralmente, a associação dos nossos momentos de vida, a velhice sempre está relacionada com o inverno, ou no mínimo com o outono, quando as folhas caem, quando a nossa erva, digamos assim, que tonifica a nossa alma, tende a murchar. Necessariamente não é verdade, né? Isso pode ser diferente. Então, o que eu quero dizer é que eu não quero aqui, longe de mim, mas eu estou externando a minha preocupação, é muito comum nessa área, voltando a dizer nesse tema, envelhecer saudável e ativo. Como fazer, na melhor indicação de livro de autoajuda, nada contra a produção de autoajuda, eu leio muito livro de autoajuda, acho que é necessário, é importante, mas aqui eu quero deixar claro para vocês, por gentileza, envelhecer ativo e saudável, eu não tenho receita nenhuma para oferecer. Eu vou partir da minha convivência com pessoas idosas e da minha preocupação também, como já sendo uma pessoa que caminha largos passos para o seu envelhecimento. Então, eu quero colocar essa comunicação, Lígia, Lide, os internautas, pessoas idosas, em dois momentos. No primeiro momento, a velhice num contingente, numa esfera pessoal, subjetiva. E no outro momento, a velhice como sendo uma demanda da contemporaneidade, uma demanda dos municípios, uma demanda das cidades, assim como é a infância, a adolescência, a fase adulta, tá? E aí, nesses 15 minutinhos que me resta, eu faço essa comunicação, continuo com vocês aqui para a gente bater esse papo. Então, primeiro considerar o seguinte, esse tema da velhice, do envelhecimento, sempre foi, Lígia, Lide, internautas, pessoas idosas, um tema, digamos assim, de rejeição social, de rejeição na história da humanidade. Desde que o mundo é mundo, o homem é homem, o tratamento, a atenção dispensada às pessoas mais idosas, mais velhas, e todo o contingente mundial é muito contraditório, é muito heterogêneo. Então, com isso, eu já afirmo que nós estamos conversando sobre um tema de que causa muita até repugnância, dificuldades, resistência no campo pessoal, subjetivo, de assumirmos a nossa velhice. Como muito bem disse a Lide, quem nos identifica que nós estamos ficando velhos, não é a minha consciência, não é a minha mudança de comportamento de enxergar a realidade do meu envelhecimento. É alguém de casa, é um amigo, é no futebol. Ih, Pitico, você não está correndo mais como corria antes, você está ficando velho, embora eu continue fazendo muitos gols, mesmo com a idade que eu estou, viu? Diga-se de passagem. E eu estou na Série A, tá? Então, é importante dizer isso. Esse sempre causou repugnância, resistência, dificuldade. Tanto é que a produção científica, a produção literária, coloca, como eu disse no início, se comparado com as estações de ano, essa visão negativa. Eu acho que o inverno pode ser bonito, o outono pode ser bonito, inclusive com a idade que a gente tiver. Então, pessoal, essa é a primeira consideração que eu faço de que envelhecer é um tema contraditório, difícil, polêmico, de muita dificuldade no campo da aceitação pessoal. E trazendo para o Brasil, a coisa complica ainda mais, principalmente nos tempos de hoje, que a Lide já fez referência, que infelizmente com a pandemia
as pessoas idosas tiveram uma visibilidade às avessas. Falou-se mais dos idosos de uma forma negativa, como sendo os primeiros a serem deixados de lá, por exemplo, na escolha de equipamentos de saúde sanitária para salvar a vida das pessoas. Escolha de Sofia, né? Escolha de Sofia. Perfeito, Lígia, exatamente. Então, pessoal, essa é uma consideração inicial que é muito importante. Nós estamos falando de um tema tabu em pleno século XXI, onde uma das principais demandas da sociedade, da contemporaneidade, entre tantas outras, como diria Badinha, Lígia, nessa nova ordem mundial de configuração do sistema de produção capitalista, é o envelhecimento da nossa população. O mundo todo está envelhecido. O Brasil já é um país considerado de pessoas idosas. Juiz de Fora tem mais de 100 mil pessoas na chamada terceira idade. Né? Aí vem a pergunta que não quer calar. E por isso nós estamos aqui conversando nesse Dia Nacional e Internacional da Pessoa Idosa. O que o Brasil, os municípios, a nossa cidade pode e deve fazer do ponto de vista de, sim, buscar esse envelhecimento ativo e saudável, que é o tema da minha comunicação. E como bem disse a Lide, ativo não só fisicamente, ativo emocionalmente, tendo com quem conversar, aonde ir, buscando a garantia da afetividade dentro de casa, que infelizmente a gente sabe que o grau de violência que acomete as pessoas idosas, infelizmente, é dentro do contexto familiar, buscando a segurança alimentar, para que todas as pessoas idosas tenham direito à alimentação. Então, esse envelhecimento ativo e saudável se dá em todos os campos. E aí já foge, na minha opinião, Lígia, internautas, a competência individual. Ninguém é responsável por envelhecer mal, por envelhecer com fome, por estar nas ruas ou por estar na zona rural abandonado. É uma sociedade injusta, desigual, heterogênea, que criminaliza, que condena, que diz não à nossa condição de desenvolvimento humano pleno, em vida para todas as pessoas, para todas as idades. Então, se eu faço inicialmente uma abordagem de que subjetivamente é muito difícil envelhecer por conta dessas conotações negativas na construção social, histórica e educativa da nossa população, e principalmente em relação ao envelhecimento, eu chego agora, e já tendo mais uns 5 minutos para concluir, dizer que se até 1990, ou até 1990 e poucos, final da segunda metade do século passado, século XX, com a publicação da Política Nacional do Idoso, que é de 1994, a velhice era tida como exclusividade única e exclusiva, com todo respeito, com todo mérito, com toda admiração aos credos religiosos e aos nossos familiares e à família, a partir de então, com a Constituinte de 88 para cá, assim como a infância o é, a adolescência o é, a proteção social das pessoas passa também a ter na pessoa idosa a responsabilidade do Estado, da comunidade e continuando sendo da família. Esse é o grande deslocamento público de que o envelhecimento hoje, a partir de 94 ou lá de 1988, é uma demanda da coletividade. O envelhecimento não diz respeito somente a mim, enquanto responsável, que não sou sozinho responsável. Porque, repito, se eu estou envelhecido de uma forma ruim, sem acesso à saúde, a serviços públicos municipais, eu não tenho culpa por conta disso. Quem tem, se é que alguém tem culpa, eu não diria culpa, mas é uma falta de atenção, de compromisso da sociedade, dos estados e suas representações municipais e estaduais para o bem-estar de todas as pessoas, inclusive das pessoas idosas. Então, é a partir desse documento, de 1988, com a Política Nacional do Idoso 94, mais o Estatuto do Idoso 2003, que essa demanda da pessoa idosa entra. E esse é o nosso desafio, né, Lígia e todos os internautas, pessoas idosas, é fazer com que o Estado brasileiro, que infelizmente não tem essa tradição histórica, não tem essa robustez na atenção pública às pessoas idosas, também como em outras questões, passe a se sensibilizar com essa nova demanda, digamos assim,
do mundo moderno, da contemporaneidade, porque é, sim, o envelhecimento populacional uma nova demanda colocada para nós, em tempos rápidos e que, nessa velocidade, hoje seremos, daqui a 5 a 10 anos, um dos países mais velhos do mundo. E nós estamos numa lógica de empobrecermos primeiro, para depois a gente cuidar. Continuamos pobres, e aí soma-se nessa velocidade as novas demandas das pessoas idosas. Então, pessoal, essa é a minha comunicação inicial, de que a responsabilidade ela tem que ser pública, como é colocado nos documentos oficiais do Estado, representado pelos entes federados, pelos municípios, pelos estados, de modo geral, e União, na adoção de políticas públicas, no cumprimento, por exemplo, do Estatuto do Idoso, no cumprimento, por exemplo, da Política Nacional do Idoso, que é o que estamos fazendo aqui nesse Dia Nacional e Internacional da Pessoa Idosa. Então, Lígia, Lide, internautas, Luciano, pessoas que estão nos acompanhando, eu vou ficando por aqui. Mas, em breve, resumindo, dizer isso, né? Existe-se lá da responsabilidade individual, mas que, preponderantemente, o que nos interessa aqui é colocar o envelhecimento como uma demanda pública, como diz os nossos documentos. E aí ver até que ponto o nosso país, as nossas cidades, a cidade de Juiz de Fora está efetivamente envolvida com as questões que envolvem esse envelhecimento ativo e saudável. Ativo não só fisicamente e saudável também, não só do ponto de vista físico, da saúde fisiológica, mas da sua saúde emocional, espiritual, civil, de relacionamento, de respeito, de atenção de todos nós. Eu vou ficar por aqui, Lígia e Lide, que ainda dá sequência com outras pessoas. Muito obrigado, viu, pessoal? Obrigado, Lígia. Obrigada. Bom, no calor dessa emoção, né, da fala do Pitico e, claro, da Lidiane também, a gente tem aqui 3 perguntas, né, que a gente gostaria de fazer, se os dois se sentirem em condições aí, se quiserem, não em condições, mas se quiserem aí os dois responderem, né, da opinião de vocês. Pitico, diante do que você falou, né, a gente analisando aqui a questão da vivência que nós temos aqui da pandemia, de todos os desafios, de todas as questões que nós estamos passando, que é uma situação atípica, né, dolorosa, inclusive, e espero que a gente, né, o mais rápido possível, a gente possa superar tudo isso. Na opinião de vocês, quais são os principais desafios das políticas públicas para a população idosa do município diante desse contexto da pandemia? Alguns desafios que vocês percebem: assistência, saúde. Eu vou começar, se permite, Lide, que eu estou aqui já nessa quentura aqui. Olha só, a pergunta é muito bem colocada. Eu acho que, para mim, a pergunta, Lígia, todos que estão com a gente, é o ponto nevrálgico fundamental dessa nossa comunicação. E o que eu vou colocar aqui, eu peço até a Lídia para complementar e enriquecer, porque ela tem uma inserção também pública nos movimentos sociais de idosos em Juiz de Fora, não é de hoje, inclusive presidente do nosso conselho há um tempo atrás, dizendo o seguinte: eu acho, pessoal, o principal desafio nosso continua sendo, na minha opinião, fazer com que as demandas das pessoas idosas cheguem às gavetas dos nossos gestores. Eu vou falar da nossa cidade, eu não estou falando do governo atual, estou falando da gestão pública de um modo geral. É claro que o modo de fazer é diferente. E eu, particularmente, estou muito esperançoso no governo, na gestão da prefeita Margarida Salomão. Principalmente tendo à frente a Malu como assistente social, amiga e colega do nosso segmento, da nossa categoria. É o quê? Articular e organizar, e aí eu fico feliz no pensamento de vocês aqui, da Secretaria de Assistência Social, a rede assistencial e de saúde às pessoas idosas. O que nós temos em Juiz de Fora para as pessoas idosas? Quais são os serviços que são oferecidos? Qual é o fluxo? Qual é esse acesso? Então, gente, direito à informação. As pessoas idosas, de um modo geral, e aí eu vou fazer um adendo, um recorte, principalmente as pessoas idosas que a gente atende no ambiente público, estão destituídas dessas informações. As outras também, mas a carência, do ponto de vista da sobrevivência, faz com que, obviamente, quem não tem o que comer não vai ficar preocupado aonde que é isso, aquilo, acolá, correr atrás. Então, essa informação tem que chegar para essas pessoas idosas. E isso tem que ser feito de uma forma de articulação. É o que o governo do prefeito Margarida está fazendo através dos seus secretários, é articular,
é sair da gaveta, é conversar um com o outro, é estar todo mundo junto, porque isso é barato, isso não custa dinheiro. Isso custa o quê? Disciplina, compromisso, seriedade, envolvimento. Isso eu vejo no governo atual. Tá? Então, eu acho que nós temos outros desafios, mas a Lídia vai comentar outros, com certeza, mas para início de papo, tentando buscar alcançar a pergunta da internauta, que foi colocado para nós, é isso. Nós temos que articular, e isso é uma conversa, é um mantra antigo, né, de organizar e articular os serviços que nós temos na prefeitura, no município de Juiz de Fora, para as pessoas idosas. Lídia, com você. Quem me conhece na atuação dos conselhos, né? Eu passei pelo Conselho da Assistência, passei pelo Conselho do Idoso, e eu sempre usei algumas palavras, né, dentro desses espaços. Rede, intersetorialidade e conhecimento. É preciso que a gente acredite que o trabalho em rede é possível, e se ele é possível, a gente tem que fazer acontecer. Só que para o trabalho em rede acontecer, a gente precisa minimamente conhecer quais são os serviços ofertados para a pessoa idosa. Que assistência, saúde, educação, cultura, enfim, como o Pitico trouxe. É preciso que as pessoas conheçam esses serviços, e a gente precisa tratar esses serviços na integralidade da pessoa e não segmentar, porque a gente tende a fazer isso. Isso aqui não é meu, não, isso aí é lá da saúde. Aí manda a pessoa para a saúde. Isso aqui não é meu, não, isso aqui é lá para o idoso, ou é lá da assistência, ou é do CREAS, ou é do CRAS. A gente sempre tende a jogar aquilo que não é competência minha, ou aquilo que me incomoda para o outro. Então, a gente precisa vencer os desafios de entender o trabalho em rede. E aí eu sempre escuto, a rede não funciona, a rede está furada, a rede é isso, mas minimamente faz o menor esforço para começar a unir essa rede, unir esses equipamentos, né? E aí eu vou usar uma reflexão de um grupo de estudo que eu participei, da cadeira. A gente tem várias cadeiras, e aí cada cadeira precisa ser ocupada por um determinado profissional. E aí, quando aquela cadeira está vazia, nós, que somos assistentes sociais aqui, nós somos 3 assistentes sociais, mas outros profissionais que estão nos assistindo, mas principalmente nós, assistentes sociais, psicólogos que estamos na área da assistência, a gente tende a querer sentar na cadeira do outro para resolver o trabalho do outro. E a gente não pode fazer isso. A gente tem que mostrar que aquela cadeira vazia precisa ser ocupada pelo ator certo, porque se eu saio da minha cadeira para sentar na cadeira do outro, além de eu fazer o meu trabalho, eu tenho que fazer o trabalho do outro. Acabam que os trabalhos não são feitos de forma integral. Então, vamos ocupar as nossas cadeiras, cada um ocupa a sua, vamos conhecer a rede, vamos tirar das gavetas, Pitico, esses projetos, vamos conversar entre as secretarias, vamos conversar entre os conselhos, entre as instituições. Quando eu estava à frente do Conselho do Idoso, a gente lutou muito para que o Fórum dos Conselhos saísse do papel. Ele até saiu, só que ele não durou muito. A gente precisa investir nesses espaços, a gente precisa investir nessa interlocução dos atores para que a gente minimamente consiga produzir políticas, e aí em âmbito municipal, produzir políticas que sejam eficientes. Vejo isso muito também, vou pegar um pouco da fala do Pitico, se me permite, não é uma questão partidária, não é falar de A ou B, mas a gente há de convir que esse governo que está há 10 meses, estamos em outubro já, há 10 meses está tentando fazer esses movimentos e tem que continuar fazendo esses movimentos. Vão errar, vão acertar, vão ter muitos impasses, mas o que esse governo tem feito, esse governo em âmbito municipal, é tirar das gavetas, é tirar lá das teorias as práticas
e o trabalho em rede. Então, acho que a gente ainda tem que caminhar muito no sentido de entender a rede, entender o funcionamento, conhecer e fazer as articulações necessárias. Lídia, Lide, motivado pelas belas reflexões da Lide, como sempre, dizer o seguinte: para esse trabalho em rede, para essa articulação acontecer, precisa de gestão. O que nós precisamos é fazer acontecer tudo aquilo que já é produzido no coletivo. Lígia, me corrija se eu estiver errado, Lígia. Nós já tivemos 5 para a 6ª conferência municipal. Vai para a 5ª. Não, já fizemos a 5ª, né? O ano que vem vamos para a 6ª. Olha só, a 6ª Conferência Municipal do Direito da Pessoa Idosa. Nós temos na Câmara Municipal de Juiz de Fora, Lígia, Lide, internautas, Luciana, desde 2011, a Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara Municipal. Nós temos a Câmara Sênior na Câmara de Juiz de Fora, que, para mim, é um exemplo, é um espelho maior. Seria minha menina dos olhos no trabalho social em Juiz de Fora, com a existência da Câmara Sênior, que é composta por pessoas idosas. Você bem participou, Lígia, está atuando, pode falar melhor do que eu, pode, inclusive, nos atualizarmos sobre os trabalhos da Câmara Sênior. Vejam só, nós já temos produtos, deliberações coletivas, não é da cabeça de um ou de outro, é de um grupo de 300 pessoas idosas ou mais. Então, isso tudo está na gestão municipal. É só pegar esse material, fulano, aqui, na saúde falou que é importante colocar isso. Fulano, aqui na assistência, isso aqui o pessoal falou, entende? Não é ficar peça morta. Acontece que isso morre no mesmo momento que nasce, como se fosse, assim, uma caixa de leite que tem data de validade para acabar. Então, essa cultura, essa modalidade, não é inventar roda, gente. É fazer a gestão acontecer. A política já está dada. O que eu estou falando aqui, a gente já fala, Lígia, há muito tempo. Nada de novo. O que é novo é fazer, é acontecer, é tirar do papel, é buscar as pessoas da vida. É da vida o que já é produzido. O que Lidiane falou, né, que velho é sempre o outro, né? Então, acho que isso aí permeia o inconsciente coletivo. Eu nunca estou velho, eu não sou velho é o outro. Então, assim, é importante que nós entendamos a importância de se criar políticas públicas eficazes para pessoas idosas, porque é o que a gente sempre fala em todos os espaços que a gente conversa sobre a temática, todo mundo está envelhecendo. Se daqui a alguns anos vai pipocar, vamos usar o termo assim, pessoas idosas, como que o país, o estado, o município vai atender as necessidades, as expectativas? Não é do outro, são minhas, da minha família, das pessoas da minha comunidade. Então, a gente precisa, de fato, sentar e, como a gente fala de coletivo, né, que todo diálogo e construção coletiva é importante, não vamos nos isolar, e é essa a proposta mesmo, é a articulação, é a questão da intersetorialidade, é o diálogo constante e permanente, né? E dizer que envelhecer, né, é algo reforçar, não dizer, reforçar o que vocês falam, é um processo inerente ao ser humano, né? A pessoa com deficiência, ela envelhece, o negro, ele envelhece, a mulher, todo mundo envelhece, esse é o caminho natural de todo mundo, é para lá que converge todas as pessoas, né? E a gente não pensa, a gente pensa pela metade. Pela metade. A gente só vai um avanço. Será que cabe mais uma pergunta? Lígia, se você me permite, Lídia, e aos amigos e amigas internautas, eu quero só colocar mais um desafio que eu vejo também que é muito importante. Sabe o que é? Nós precisamos produzir conhecimento científico sobre envelhecimento, sobre a pessoa idosa. Ainda está muito colocado no nosso dia a dia, no senso comum, de trabalhar com pessoas idosas, qualquer coisa serve. Qualquer profissional que não está bem na sua sessão, manda para um trabalho com idoso. Sabe a conotação negativa? Mas não é por conta do colega, é porque a sociedade foi construída e está sendo construída assim. Velho, pobre. Então, aí que vale menos. E hoje no Brasil, falar de pobre e de velho é quase que a mesma coisa. É chover numa olhada, subir para cima e descer para baixo.
Então, é essa cultura que tem que começar em nós que trabalhamos com pessoas idosas. Então, parabéns a vocês pela capacitação que vão fazer com a Lídia agora, no dia 20 e 21 de outubro. Porque eu sofri muito preconceito e dificuldade quando mais jovem, comecei a trabalhar com idosos em Juiz de Fora. Eu não me lembro de um depoimento de uma senhora maldoso. Ah, mas velho é maldoso? Não é a idade não, é a pessoa. Falou assim, o que esse menino vai fazer comigo, com a gente aqui? Eu, na época, tinha menos de 30 anos de idade. Imagina bem você sendo batizado por um grupo de idosos, onde uma senhora fala assim, o que esse menino vai fazer com a gente aqui? Como quem diz? Você está no lugar errado. E eu vi que não estava. Que não passa pela idade, passa pelo comportamento, pela sensibilidade, pelo compromisso. Passa até sem eu saber, hoje eu sei mais, que é o meu caminho também. Hoje eu tenho mais consciência porque eu já estou na terceira idade. Né? Então, é preciso envolver a universidade. Gente, a nossa prefeita foi reitora por 2 vezes. A Margarida está de banho na educação, uma das mentes mais brilhantes e inteligentes que eu conheço nesse país e fora do Brasil. Então, é chamar os colegas da universidade, não falo só a nossa, não, mas as outras universidades, para fazer um diagnóstico, Lígia, pesquisar a população idosa. Quem são as pessoas idosas? De que elas vivem? E de que elas morrem? O que elas querem? Qual é a cidade que os velhos querem para eles? Que eu quero para mim daqui a pouco tempo, que eu quero morrer em Juiz de Fora. Entende? Então, é essa produção científica que a gente tem que trazer, colocar estagiário em tudo quanto é canto das secretarias municipais, porque eu fui estagiário, eu fui supervisor de estágio, eu sei o quanto que o pessoal quer saber, interroga, indigna, contesta, questiona, aí faz a gente ir para frente, do que ficar acomodado lá na mesma sala, usando a mesma caneta, sem sair do lugar. É essa mudança que nós temos que fazer. Eu sei que está difícil, eu sei que o quadro do dia a dia, do cotidiano, está muito embaçado. Nós estamos vivendo uma sociedade de morte, mas nós temos que resistir. Mais do que ser resilientes, nós temos que ser resistentes. Essa é a lição que eu tenho aprendido. Então, Lígia e Lide, demais internautas, só queria colocar esse ponto. Trazer as universidades na produção científica sobre a nossa população idosa em Juiz de Fora. Começando, quem sabe, por nós, pelo serviço social. Obrigado, gente. Obrigada. Bom, vocês acham que cabe mais uma pergunta? Pode ser? Por mim, sim. Eu vou fazer mais uma pergunta, então. Talvez eu seja redundante, mas acredito que não. A gente está falando aí de 18 anos de Estatuto do Idoso, né? A gente sabe que é uma conquista, mas vocês percebem desafios ainda a serem superados, né? Qual que é a visão de vocês? Mas antes, eu queria só lembrando aqui, Pitico, eu de fato participei, né, representando a AMAC, na instituição que presta atendimento às pessoas idosas na Câmara Sênior, né? É um espaço cujas demandas, né, para o município foram construídas por quem podia falar com propriedade, né, sobre o assunto, que eram os idosos, né? Me parece que teve ali um período de suspensão temporária das atividades e eles estão retomando devagar, mas infelizmente eu não participo deste grupo mais. Estou no grupo do WhatsApp, mas não faço mais pela minha trajetória, pela minha mudança, né? Mas, de fato, são pessoas, são representações que precisam ser conhecidas aqui, né? E tudo mais. Então, vamos lá. Quais são os desafios, gente, que vocês ainda veem nesses 18 anos de Estatuto do Idoso? Pitico, posso começar? Você dá sequência? Claro, Lídia, fica à vontade. Eu estou com uma experiência, né, no Conselho da Criança e também no Família Acolhedora, então a gente acaba tendo acesso, né, a gente acaba tendo que, por livro de cabeceira, né, no caso, no Conselho da Criança, o ECA, e no Idoso, o Estatuto. Uhum. E, assim, o que eu venho observando dos dois, né, fazendo paralelo, é que o ECA, ele passou por diversas alterações, e o Estatuto do Idoso, pouquíssimas. E a gente tem que, o ECA, lá de 1990, ele foi a base para a construção do Estatuto do Idoso. Só que a gente já começa no entrave que o Estatuto do Idoso ele começou a ser pensado lá em 1997.
3 anos após a Política Nacional do Idoso. Mas ele só foi promulgado em 2003. Ou seja, ficou uma janela aí de 97 a 2003 que poderia ter feito, né, várias coisas. Então, assim, um dos desafios foi a demora para a promulgação desse estatuto. Eu percebo que o estatuto ele precisa ser revisto em alguns pontos. E eu acho que mais que revisto, ele precisa ser interpretado, né? Tem um artigo que fala, né? Eu vou só falar o início dele, que é a obrigação da família, da comunidade, da sociedade, do Estado. Eu discordo desse artigo, assim, no sentido de a gente não pode ler ele de forma linear, de forma hierárquica. A gente precisa lê-lo e entender e fazer ele acontecer de forma interligada, de forma em rede. Eu não coloco a obrigação primeiro de cuidar do idoso da família. Aí não deu certo com a família, vamos para a comunidade. Não deu certo, vai para a sociedade. E o Estado só entra quando há falha nessas 3 instâncias. Né? Não deveria ser assim, mas é assim que ele é interpretado. E é assim que a gente, às vezes, produz a política pensando nessa hierarquia. Uma outra questão, eu lido muito com idosos institucionalizados, né? E aí coloca-se lá a institucionalização do idoso, e aí eu quero que fique bem clara a minha fala, para que não seja, né, interpretada de forma equivocada. Mas vamos lá, o Estatuto coloca que a institucionalização ela deve ser de caráter temporário e excepcional. Como? No Brasil, como? Caráter temporário e excepcional? Eu não consigo vislumbrar de forma geral a institucionalização nesse sentido, sendo de caráter temporário e excepcional, haja vista a quantidade de LPIs que a gente tem no Brasil. Aproximadamente 6.000 ILPIs no Brasil. Então, isso já não pode ser considerado como uma regra. E aí coloca a última opção para o idoso é a institucionalização. Eu não estou discordando que o lugar do idoso é na família, mas eu faço um parêntese. Desde que essa família tenha condições, que o Estado dê condições dessa família cuidar desse idoso. Porque não adianta nada eu bater no peito, eu levantar a bandeira de que lugar do idoso é na família, nada de institucionalização. Eu estaria sendo totalmente hipócrita com as 20 e poucas instituições que tem em Juiz de Fora, mais com as 15 que compõem o fórum. Então, assim, é o melhor lugar desde que essa família tenha condições mínimas de dar a atenção, o carinho, a dignidade que esse idoso precisa. E aí, a institucionalização ela deve ser considerada como uma opção, uma alternativa que o idoso escolhe. Porque se eu tenho esse entendimento, eu vou ter uma quebra de paradigma muito grande em cima das ILPIs. Eu não sei se tem alguém de LPI assistindo aqui a gente, mas acredito que posteriormente eles vão ver. E é muito ruim quando a gente escuta lá nos nossos espaços, o idoso foi abandonado pelo familiar. Nossa! Vou dar um exemplo aqui, tá? Usar a Lígia como exemplo. A Lígia tem lá o pai dela e a mãe. A Lígia não tem condições de cuidar em casa, não tem condições de ter um cuidador em casa. A opção que lhe resta, em comum acordo com esse idoso, é a institucionalização. Nossa, a Lígia é má. Como que a Lígia é ruim? Que filha! Os pais dela fizeram tudo por ela e ela simplesmente abandona esse idoso na ILPI. Para nós que trabalhamos com ILPI, é muito triste ouvir isso, porque é como se a gente fosse um depósito de velhos, e a gente não é um depósito de velhos. As instituições, em maioria dos casos, são os locais em que aquele idoso que está ali, ele está muito melhor cuidado, muito melhor amparado, e a família que faz essa opção, às vezes mantém os vínculos muito mais fortes do que tal. Então, a gente precisa rever esse Estatuto do Idoso, com urgência, não é para hoje, é para ontem. A gente precisa
trazer, nós estamos em 2021, o Estatuto está com 18 anos, ele foi produzido lá em 97, promulgado em 2003, olha quanta coisa avançou, olha quanta coisa melhorou, olha quantas questões que foram surgindo, o Estatuto paralisou no tempo. Se ele teve a base do ECA como, né, se ele teve o ECA como base, e a gente vê o ECA tendo avanços, e não é em 1, 2 artigos, não, é em 10 e 20 artigos, o Estatuto é 1, 2 artigos, e aí a gente fica com uma lei defasada, uma legislação defasada que não dá conta de atender a realidade que a gente tem. Então, assim, um dos desafios é a gente fazer com que o idoso conheça o Estatuto, fazer com que a rede de atendimento entenda o que é esse Estatuto, faça jus a esse instrumento, mas que ele seja atualizado de uma forma a atender essa pessoa idosa nos tempos que a gente está, na contemporaneidade, de forma integral. Muito bem colocado, Lídia. Gente, um minuto, eu queria apresentar aqui a nossa subsecretária, Valéria Bonelli. Vem aqui. Oi, Valéria, seja muito bem-vinda. Tudo bem? Bom dia, Valéria. Tudo bem, prazer, pessoal. Valéria está, assim, com várias funções aqui. Ela passou por falar um oi com vocês muito rapidamente para a gente continuar. Oi, tá dado. Muito bom, Valéria. Obrigada aí. Que bom que vocês estão fazendo essa conversa. Um abraço. Não, Piti. Olha, Lígia, não tem muito o que dizer em relação à belíssima comunicação da Lid, mas eu vou reforçar alguns pontos que ela chamou a atenção. Primeiro, assim, eu observo a falta de conhecimento da população, que é a principal destinatária do documento, que são as pessoas idosas. São raros, pouquíssimas as pessoas que conhecem efetivamente o próprio Estatuto do Idoso. Como também não é tão comum assim, a não ser disponibilidade na rede de internet, um documento de utilidade pública, esse acesso, né? A gente tem tentado, junto aos órgãos que trabalham com idosos na cidade, disponibilizar gratuitamente a edição, a impressão do Estatuto do Idoso para que as pessoas idosas o conheçam e passem a exigir ainda do jeito que está. A Lídia está coberta de razão. 18 anos, uma sociedade como a nossa mudou muito. E além da questão que a Lídia colocou em relação às ILPIs, mesmo nesse universo de ILPIs, que é um desafio e que eu sei que a Lídia e o grupo do fórum já está conversando sobre isso, é a questão da identidade sexual, que as pessoas idosas também têm e fazem sexo. Sim. O sexo faz parte da nossa dimensão humana, nas suas variadas manifestações e subjetividades. Então, é importante que se coloque também no dia a dia do Estatuto, na sua jurisdição, a questão do respeito à identidade sexual do universo aí GLBTQIA+. Isso é muito importante e hoje isso vem só tendo a demanda, inclusive com o rebatimento na Secretaria Especial de Direitos Humanos, tão bem conduzida pelo Biel, sob orientação da prefeita Margarida, de já ter um plano municipal de políticas públicas para esse segmento. Sim. E aí, obviamente, que a pessoa idosa está aí dentro, nesse guarda-chuva. Então, é só essa pequena observação que eu queria dizer em relação ao Estatuto, que é a discussão de hoje, e que a gente tem que se atualizar. As leis têm que reproduzir o que acontece na sociedade. Em 20 anos, 18 anos, tanta coisa mudou, né? E vai mudar, é a dinâmica da sociedade. Então, a gente que trabalha os documentos tem que acompanhar e tem que contemplar essas mudanças na gestão das atividades de políticas públicas para os segmentos. E, no caso aqui, a pessoa idosa nesse grupo de várias identidades, pluralidade, diversidades sexuais, inclusive. E outro ponto, reforçando, é a divulgação do Estatuto e a gente fazendo frente, eu acho até que fica aqui uma sugestão, pela Comissão do Idoso da Câmara, de propor essa alteração do Estatuto, nessas considerações que foram tão bem colocadas pela Lid, e eu que fiz só essa observação em relação à identidade sexual de nós todos que envelhecemos, das pessoas idosas já nessa fase de vida. Acho que seria
basicamente essa questão que eu queria apresentar, motivado aí pela apresentação belíssima da Lidiane. Bom, eu tenho aqui uma pergunta, talvez a última, né? É da Nádia, que é supervisora do CREA Centro 1. Né? A Nádia está perguntando, gente, como lidar com as questões do endividamento dos idosos, sem o seu consentimento nas instituições bancárias. E aí ela lança outra pergunta: como que os serviços dos CREAs podem orientá-los? Vocês saberiam responder, por favor? Fiquem à vontade. Vai, Lid, por favor. Desde da época que eu estava, né, presidente do Conselho do Idoso, isso sempre foi tema trazido pelos conselheiros, né? A gente tinha, à época, né, a Associação dos Aposentados ali, representado pelo Antônio Amaral, pelo doutor Rafael. O doutor Rafael, né, hoje está vice-presidente, mas até a gestão anterior estava presidente, e ele sempre levantou essa bandeira, né, de defesa do idoso nesses absurdos que acontecem nessas agências financeiras, né? E aí, assim, a gente pode sim intervir, porque o Estatuto traz medidas de proteção em relação a isso, mas eu acho que caberia, por isso a importância da rede, uma ação conjunta, CREAS e Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, e indo além, Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa. Eu acho que são esses 3 atores no momento que precisam se unir, porque é uma questão que vem já a longa data, e assim, é uma luta constante, né? É uma luta que a gente já vinha trazendo, que o doutor Rafael trouxe, né, enquanto presidente também, e acredito que hoje ele, né, assessor jurídico da Associação dos Aposentados e vice-presidente, é uma questão que ainda o incomoda, né? A gente tem o Estatuto, que traz lá as medidas, né, de proteção ao idoso nessa questão, mas a gente ainda assim continua vendo essas arbitrariedades dessas instituições financeiras, né? E não só as instituições financeiras fazendo isso, mas a questão de filhos que pegam o cartão dos seus pais, dos seus parentes e contraem esses empréstimos, né? Em nome desses idosos. E aí eu acho que cabe, sim, a questão da rede. Eu acho que é uma comunicação que precisa ser feita, uma ação CREAS, Conselho, Comissão, para que, junto esses 3 atores, né, consigam produzir alguma coisa para minimizar essa situação. Não sei se consegui responder de forma satisfatória, Pitico. Sim. Se complementar. Não, eu acredito, Lid, dentro do que você bem colocou, certamente trazer também a participação do PROCON, porque sim, uma das principais queixas dos consumidores, que são também idosos e consomem bastante, está ligado aí essa questão do empréstimo consignado. É difícil a gente não ter um exemplo, eu tenho dentro da minha casa golpes e golpes criminosos em relação a essa situação, né, do falso sequestro, de não sei o quê, que eu preciso da sua conta, do seu cartão, minha mãe, tantos outros, né? Pessoas idosas, isso é uma praga que acontece. Então, acho que se trazer o PROCON também é muito importante. E aí é isso mesmo que a Lídia disse, né? Só para repetir, reforçar, juntar as instituições, CREAS, Conselho do Idoso, Comissão da Câmara Municipal, PROCON também, na minha opinião, e fazer frente a essas medidas, divulgação, orientações de comportamento das pessoas idosas, não atender qualquer telefone, não conhece a pessoa, não dá número de conta, muito menos passar número de cartão, senha, nada disso. Isso é um crime que está acontecendo a rodo. E eu repito, isso é uma praga. E a cada dia se aperfeiçoa mais, né? Bom, gente, obrigada. Eu acho que eu vou lançar mais uma outra pergunta e a gente encerra. Estou vendo que está todo mundo cansado, mas é uma curiosidade, né, que acho que talvez vocês possam nos responder. A gente fala aí da expectativa de vida, a gente queria saber se a pandemia ela trouxe impacto para a expectativa de vida do brasileiro, da população idosa. Trouxe. Eu posso dizer isso principalmente em relação à ILPI, às ILPIs, no sentido de, né, dos movimentos em âmbito nacional, né, da Frente Nacional. Só que esses impactos eles vão ser de médio a curto prazo. Uhum. Né, a gente teve um boom
de óbitos de pessoas idosas o ano passado, né, quando foi isso de forma mundial, não só nacional, né, não só aqui no Brasil, né, em Juiz de Fora, mas de forma mundial a gente teve um boom no grande número de óbitos de pessoas idosas, né, que só teve visibilidade no caso por conta da pandemia, né? Então, assim, a pandemia veio escancarar que o público idoso era um público invisível, o público idoso institucionalizado ainda mais invisível, e foi preciso, infelizmente, morrer muita gente idosa para que a gente minimamente começasse a olhar para esse público de forma diferenciada. Essas mortes, elas vão sim impactar, mas vai ser algo a médio e longo prazo, né? A gente não tem como, ainda mais que não tivemos o censo, né, do IBGE agora em 2020, então, assim, acredito que o próximo censo que tiver vai trazer esses números aí que não vão ser nada agradáveis de se ver. Verdade. Obrigada. Eu vejo sim, Lígia, é porque a imprensa tem noticiado nessa redução da nossa expectativa de vida em 1 a 2 anos, pelo que eu já escutei no noticiário nacional, né? Agora, eu fico pensando, refletindo, e a Lídia colocou também bem, como eu disse anteriormente, a pandemia ela deu visibilidade às avessas às pessoas idosas, né? Como se dissesse para nós que as pessoas idosas existem, as pessoas idosas que estão nas LPIs existem, né? E a gente sabe que sempre existiu e sempre existirá. Isso é uma contingência da nossa existência humana, da nossa vida. Mas eu fico pensando e refletindo e desejando que, quem sabe, e eu acho que o momento é esse, entre outros impactos e resultados que a pandemia trouxe para a nossa vida, reflexões, incertezas de futuro, na vida pessoal e na vida coletiva, na vida econômica, na vida política do nosso país, do mundo inteiro, do planeta, que em relação às pessoas idosas nós pudéssemos, a partir de agora, em busca de um tempo perdido, ter um envolvimento maior da cidade, da nossa cidade, considerando que a gente precisa fazer essa mudança de comportamento, de consciência pessoal, do autoconhecimento de que envelhecer faz parte do meu processo de vida. Eu preciso cuidar da minha velhice agora. Quanto mais cedo, melhor. E dá tempo. É agora. Comece agora a se preocupar com o seu envelhecimento. Que tipo de velhice eu quero para mim daqui a 5, 10, 15, 20 anos, ainda com a longevidade conquistada, apesar da pandemia, não é? Os hábitos saudáveis, esse envelhecimento ativo saudável, e para dentro da gestão para a cidade. Juiz de Fora tem que se envolver mais com essa situação. Por uma questão de justiça social, na minha opinião, por uma questão de cidadania. Há quem diga, e é importante dizer isso, que quanto mais uma pessoa, ou melhor, uma cidade, dedica-se atenção às pessoas idosas, mais civilizada é esse município, é essa cidade. Então, se a gente quer uma Juiz de Fora cidadã civilizada, está na hora, a hora é agora, de cuidar bem de quem tanto fez por ela, nós que estamos envelhecendo, e quem ainda pode e deve continuar fazendo, que são as pessoas idosas. Por outro lado, está aqui um convite que eu faço ao idoso, a pessoa idosa que está nos acompanhando nessa live, que mora na região do bairro industrial, que participa do CREAS, participa da vida, dê a sua opinião, vai lá, vai no Conselho do Idoso, participe da reunião do CREAS, do CRAS, da Câmara Municipal, da Câmara Sênior, dos movimentos comunitários. É só assim. Ah, não, vou deixar para lá, deixa acontecer. Não, não deixa não. Sua vez é agora. Você paga imposto também. Você vive na mesma cidade, no mesmo bairro. A sua participação é muito importante. Então, assim, eu acho que essas reflexões, o momento pandêmico trouxe para nós, trouxe para mim. E eu espero que, em relação às pessoas idosas, a nossa cidade se envolva cada vez mais. Uma questão de justiça social, na verdade, advogando em causa própria. Se você tem uma cidade boa para os idosos, significa que você tem uma cidade boa para todo mundo. Que envelhecer vem de lá de trás, da criança, do jovem, do adulto, do adolescente, em todos os campos de diversidade de identidades subjetivas, sociais, né? Já foi colocado atrás, o envelhecimento atravessa a nossa vida
desde quando a gente nasce. Então, acho que esse é, Lígia, Lide, internautas, Luciana, uma reflexão, sabe? Eu acho que seria um contrassenso caminhar em direção contrária, nós, enquanto cidade, continuarmos a deixar de lado os interesses e as necessidades das pessoas já envelhecidas, das pessoas que, como eu, como nós, envelhecemos em Juiz de Fora. Muito bem. Gente, olha só, eu acho que foi muito profícuo essa live, né? Eu acho que está de bom tamanho, na verdade, assim, a participação de vocês foi fundamental. Eu queria aqui reforçar e agradecer aos CREAS, CREAS Centro 1, CREAS Centro 2, CREAS Norte, toda a equipe de trabalho, pela iniciativa, né, da construção desse projeto que está proporcionando para nós agora, né, uma fala, um debate tão importante, e tudo isso a gente oferece para o nosso município, tudo que foi dito aqui, a gente oferece para as pessoas idosas, né, e queria agradecer também a vocês que vieram, né, sempre muito bom a gente dialogar, a gente conversar, a gente se atualizar. Acho importantíssimo, né, que a gente planeje outras ações como essa no futuro, que a gente possa se envolver cada vez mais com essas discussões a respeito do envelhecimento da pessoa idosa, porque, como o Pitico falou, e Lídia também, o envelhecimento é coisa nossa, né? Então a gente tem que se preparar e tem que socializar e publicizar os conhecimentos. A produção literária, científica, o diagnóstico, né, são instrumentos importantes, né, para que a gente possa cada vez mais nos qualificar para o trabalho com as pessoas idosas. Vocês gostariam de falar alguma coisa ao final? Eu só queria, então, reiterar o agradecimento através da Luciana, parabenizar pelo trabalho no CREAS, juntamente aí com as colegas que nos organizou esse movimento, né? A Nádia, a Lília e toda a equipe. Você, Lígia, parabéns pela condução sensível e inteligente. Prazer em aprender com a Lide. E aí é o seguinte, se o pessoal quiser continuar esse papo com a gente, comigo, por exemplo, eu tenho já, e aí vai uma divulgação, um canal no YouTube, Pitico e Prosa no YouTube. Estou sempre lá conversando, ouvindo, e eu estou aprendendo, sabe, pessoal, entrando nesse mundo virtual, para a gente também se atualizar e buscar essa comunicação. Então, no YouTube, meu canal é Pitico e Prosa, tem o Instagram também, Pitico Anísio, a coluna na Tribuna de Minas, toda sexta-feira, que a Lídia fez referência no início. Hoje ainda dá tempo de você ver a coluna nossa que está lá, e falando, inclusive, do Dia Internacional da Pessoa Idosa, quem é a pessoa idosa. Então, muito obrigado pela oportunidade, pela participação, estar com você, Lígia, com a Lide, e todos aí os internautas que estiveram conosco nessa conversa tão importante, tão necessária. Muito obrigado e um grande abraço. E a vocês, idosos, parabéns pelo Dia Nacional e Internacional da Pessoa Idosa. Vamos em frente. Muito obrigado. Obrigada. E aí, Lília? Eu queria agradecer, né, o convite da Luciana, da Nádia, da Lília, né, a você que mediou esse espaço tão bem. Agradecer quem está em casa assistindo. E também eu não posso, né, deixar de agradecer a uma equipe muito especial que comecei lá atrás, né, o Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa, e ao Fórum, né, das ILPIs, porque eu acho que foram esses dois grandes, né, essas duas grandes vertentes, né, do meu engajamento na área do envelhecimento, que me levaram à questão do título da premiação da Zilda Arnes, né? Então, assim, já fiz, né, o agradecimento no dia 29 a esses dois atores, mas eu gostaria de aqui, mais uma vez, colocar que esse prêmio é um prêmio coletivo. Sim, ele é um prêmio do Conselho, da Comissão do Idoso, dos idosos de Juiz de Fora e de todos os atores que perpassaram, né, durante essa trajetória profissional da minha vida, que muito contribuíram para que eu me entrelaçasse ainda mais no envelhecimento. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo convite e parabéns a todas as idosas e idosos, né? E pelo dia de hoje, né? Que eu acho que é um dia que a gente precisa comemorar, mas ao mesmo tempo ficar atento que a gente precisa, principalmente a pessoa idosa, se enganjar nesses movimentos. Muito bem. Então, gente, antes da gente finalizar aqui, eu só queria destacar, reforçar, ressaltar que Maria Cláudia não pôde vir, né? Mas como todos nós aqui trabalhamos em equipe, né? Nós estamos aqui representando a gerente deste departamento,
né? Eu queria também parabenizar as pessoas idosas e agradecer muito, né, por tudo que Pitico e Lidiane falaram sobre vocês e reforçar que a gente é muito grato por toda a contribuição, né, que vocês deram e ainda dão para o crescimento, né, e para o desenvolvimento da nossa querida Juiz de Fora, né? E queria também agradecer a Secretaria de Comunicação da PJF, né, de ter possibilitado essa transmissão aqui via YouTube, e a comunicação da Secretaria de Assistência Social, através da pessoa do Júlio e da estagiária Pâmela, que foram tão gentis, né, conosco, e nos encaminhar e nos inserir nesse universo tecnológico aí. Gente, olha, muito obrigada, espero que tenhamos outras vezes. E olha só, gente, eu vou fazer igual naqueles vídeos de YouTube, né? Por favor, deem o like e compartilhe. Isso mesmo, Lígia. É isso, e compartilhe com as pessoas que vocês conhecem, porque é muito importante. Hoje a gente tem um bom dia, tá? Muito obrigada pelas contribuições valiosas, e a gente se vê por aí, não é isso? Um grande abraço, Lídia. Abraço, Lígia, todos vocês. Um grande abraço. Até a próxima. Até a próxima, gente. Obrigada.